Olá, meninos e meninas! Vamos começar os nossos estudos e nós vamos começar com matemática com o conteúdo medidas de comprimento na página 89 até a página 91. Então, vamos começar? Medidas de comprimento. Nós vamos usar para medir o tamanho de elementos ou a distância de um ponto a outro. A medida padrão do comprimento é o metro. O que o metro é? É aquela unidade mais importante, é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Ok? A depender daquilo que nós queremos medir, nós vamos usar uma unidade diferente. Por exemplo, aqui nós temos alguns instrumentos que nós utilizamos para medir o comprimento. A régua, ela mede em centímetros. Então, com a régua, nós podemos saber o tamanho de um lápis, o tamanho da sua mão, nós podemos saber o tamanho do seu livro, quanto mede o seu livro, quanto mede o seu estojo, quanto mede um copo de água, uma garrafa. Você pode saber tudo isso utilizando o centímetro. A fita métrica, nós utilizamos para medir coisas que vão de 1 a 100, tá? Que é o que vale o metro. Então, o metro, a fita métrica, nós utilizamos para medir tecido, por exemplo. A sua altura também pode ser utilizada com a fita métrica. E a trena, nós utilizamos para medidas maiores, quando a gente quer saber o comprimento de uma porta, o comprimento de uma sala, o comprimento de um terreno, aí nós vamos usar a trena. Certo? Essas são as medidas de comprimento. Nós temos o quilômetro, hectômetro e o decâmetro. Essas três medidas, elas são maiores que o metro. O quilômetro, nós temos o km, hectograma, o símbolo é HM e o decagrama DAM. Essas unidades aqui, a que nós mais utilizamos é o quilômetro, porque com ela nós podemos medir a distância de um lugar ao outro, a distância da sua casa, sua escola, da sua cidade para a cidade vizinha, a distância que você percorreu de um lugar a outro, nós vamos utilizar o quilômetro. O metro é a nossa unidade mais importante, nós também usamos muito o metro. E os decímetro, o centímetro e o milímetro são unidades menores que o metro. E por isso nós vamos usar para medir coisas pequenas. Dessas três unidades, decímetro, centímetro e milímetro, o centímetro é aquele que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Além do quilômetro, além do metro, o centímetro também utilizamos bastante. O milímetro nós usamos para medir coisas muito pequenininhas. Então, se eu quero saber a espessura do seu fio de cabelo, eu vou usar o milímetro. Se eu quero saber a espessura da sua unha, eu vou usar o milímetro. Se eu quero saber qual é a espessura da ponta do seu lápis, nós vamos usar o milímetro. É importante que você saiba que o quilômetro, ele é 1000 vezes maior que o metro. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro e o decâmetro, ele é 10 vezes maior que o metro. Já o decímetro, o centímetro e o milímetro são menores. O decímetro é 10 vezes menor que o metro, o centímetro é 100 vezes menor que o metro e o milímetro é 1000 vezes maior que o metro. Portanto, meninos, aí no seu livro tem escrito, 1 metro tem 100 centímetros, certo? E 1 centímetro tem 10 milímetros. Saber essa informação vai te ajudar a responder a sua atividade na segunda questão. Então, vamos lá, eu vou te explicar todas as questões da sua atividade de hoje, que é na página 90 e 91. Então, você pode dar pausa para que você possa responder com a minha explicação. Então, vamos lá? Na primeira questão, você vai precisar de uma régua, porque você vai ter que medir
qual é aí o tamanho de um lápis, de um caderno, da palma da sua mão e do estojo onde você coloca o seu lápis. Toda vez que você for fazer aqui, que você for escrever, você tem que escrever, vamos imaginar que a minha mão, ela tenha, vou medir para vocês já ficarem sabendo. A minha mão, do meu dedo maior até o final da minha mão, a minha tem 17 centímetros. Então, quando a tia fosse escrever lá, ela ia escrever um 7 e colocar cm, porque é o símbolo do centímetro. Tá bom? Muito bem. E você vai fazer isso para todas as outras questões. Segunda, pode dar pausa e depois nós vamos para a segunda questão. De acordo com o que você aprendeu sobre as unidades de medida de comprimento, complete as lacunas. Todas essas questões aqui a tia falou durante a explicação, então qualquer coisa é só voltar lá. Por exemplo, qual é a unidade padrão, ou seja, aquela mais importante da medida de comprimento? Qual será? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro ou milímetro? Letra B. O metro ele está dividido em unidades maiores e menores, não é isso? Então, aqui, ó, o centímetro e o milímetro, eles são unidades maiores ou menores que o metro? Um metro tem quantos centímetros, quantos metros tem? Quantos metros tem? Aí, os centímetros. Aí, lá no seu livro tem a explicação, né? Lá na página 89. Senão a tia fala a resposta, e quase que a tia fala. Letra D. 1 centímetro é dividido em 10 partes iguais, chamadas de, lá no seu livro, no mesmo lugar que você vai encontrar a C, tenha logo abaixo a resposta da letra D. Terceira questão. Alguns produtos nós compramos no metro. Você vai circular que produtos são esses. Aqui a resposta está tampada, mas no seu livro você vai ter uma mangueira, uma corda, lápis, tecido e pão. Qual desses objetos aí nós compramos no metro? Letra D. Questão 4. A escola de Alberto fica a 200 metros de sua casa. A de Santiago tem a de Santiago tem que percorrer o dobro dessa distância. Quantos metros Alberto e Santiago percorre para ir e voltar da escola? Então, atenção, aqui, se ele caminha 2 metros para chegar na escola, você tem que calcular a ida e a vinda. Então, você vai fazer aqui a sentença para Alberto e a sentença para Santiago. Sabendo que Santiago, ele percorre o dobro do caminho de Alberto. Então, é o dobro de 2. Dobro é multiplicar por quanto, meninos? Por 2. Então, aqui de um lado, você vai fazer Alberto. Qual é o percurso de Alberto de ida e volta? É 200 mais... Quanto ele faz para ir e para voltar? E de Santiago, a mesma coisa. Santiago, ele precisa ir e voltar. Só que a distância de Santiago é o dobro. Qual é o dobro de 200? É quanto? Aí você vai multiplicar, tá? Para poder descobrir quanto é que ele vai percorrer, tá bom? Só para ir é do dobro de 200. E se ele ir e voltar, quanto é que vai ser? Certo? Complicou? Então, volte e leia o seu enunciado. A escola de Adalberto fica a 200 metros de sua casa. Santiago tem que percorrer o dobro de 200. Quantos metros Alberto e Santiago percorrem para ir e voltar da escola? Então, você vai fazer a sentença para Alberto, que é 200 mais 200, e a sentença para Santiago. Lembrando que Santiago, você precisa calcular multiplicando pelo dobro de 200, tá bom? Muito bem. Quinta questão.
Com a ajuda de uma fita métrica, descubra qual é a sua altura e qual é a altura do seu colega do lado esquerdo. A letra B não tem como você fazer, não é? Nós não estamos na escola, mas você pode medir o seu irmão ou a sua mãe para saber qual é a altura que eles possuem, tá bom? Só para não deixar a questão em branco. Sexta questão. Observe o tamanho de cada lápis e responda as perguntas abaixo. Letra A. Quantos centímetros o lápis maior tem? Então, você vai pegar a sua régua e vai medir dessa ponta até a última pontinha do lápis. Aí, você vai escrever quantos centímetros tem um lápis maior. Na letra B, é quantos centímetros tem um lápis menor. E na letra C, é juntando o tamanho do lápis menor e o do lápis maior, quantos centímetros nós temos? Vamos ter que fazer uma continha de mais. Letra D. Qual é a diferença entre o maior e o menor? Qual é a diferença? Aí você vai fazer uma subtração entre o tamanho do lápis maior menos o tamanho do lápis menor e vai encontrar o valor. Pulei a sétima questão. Só um minuto. Pronto. Agora sim, questão 7. Escolha o metro ou o centímetro para medir. A altura de um prédio. Você acha que nós utilizamos o metro ou o centímetro para medir? A altura de uma árvore, metro ou centímetro? O comprimento de uma folha, a folha do seu caderno. Você acha que nós vamos usar para medir o comprimento centímetro ou metro? E o comprimento de um coelho, centímetro ou metro? Muito bem. Dê pausa, responda e depois vamos observar aqui na oitava questão. Nós temos aqui uma linha, correto? Olha, essa linha que vem dessa ponta até a outra. Agora que você observou a linha, vamos responder. Você vai desenhar uma linha azul que vai ser, ó, maior que essa, ó, do que ela ali. Então, aqui nesse quadrado, você vai pegar sua régua e vai fazer uma linha e ela tem que ser maior que essa aqui, tá bom? Na letra B, agora você vai pegar um lápis de cor vermelho e você vai fazer outra linha. Só que dessa vez, ela vai ser mais curta do que essa aqui. Então, você vai fazer uma linha, só que ela tem que ser menor que essa. Combinado? Então, vamos finalizar com a 9 e a 10. Uma onça deu 2 saltos de 3 metros. Quantos metros ela saltou? Aqui nesse probleminha, você acha que nós podemos utilizar que operação? De mais, de menos ou de vezes? Lembre-se, uma onça deu 2 saltos de 3 metros. Então, ela fez isso 2 vezes, não é? Então, que operação você vai utilizar aqui para responder? Monte sua sentença e faça sua continha e responda quantos metros ela saltou. Na questão 10, um calango deu 18 saltos de 2 metros cada um. Quantos metros ela saltou? Eu vou ajudar vocês nessas questões, tá bom? Pense só. É 18 saltos e ela fez isso 2 vezes. Que operação nós vamos usar aqui para responder? Lembre-se que você já conheceu as 4 operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, pense qual seria a melhor para você utilizar aqui nesses probleminhas, tá bom? Muito bem. São essas as nossas atividades de matemática. A sua próxima videoaula de hoje é com seu conteúdo de português. Então, até lá, responda tudo. Se ficar com dúvida, nós podemos marcar um horário extra essa semana para responder essas atividades, combinado? Então, meninos e meninas, fiquem com Deus. Veja o próximo vídeo. Tchau!